bem? Olá, boa tarde, São Fidélis RJ. Hoje o nosso bate-papo ao vivo é com uma pessoa, uma profissional, né, fidelense, conhecida. Vamos falar um pouco hoje do comportamento, de saúde mental, até porque mês de setembro é o mês Setembro Amarelo, né? Então a gente vai discorrer um pouco hoje sobre essas questões ligadas à saúde mental, à saúde, desvio de comportamentos, uma série de fatores. Com quem? Nada mais, nada menos que o psicólogo, né? Que foi o mês de agosto, foi o mês do psicólogo, dia 27, e hoje nós estamos sendo recebidos aqui com ela, que é uma fidelense, uma grande profissional, atuando aqui na região, São Fidélis, Campos, e é uma psicóloga de referência hoje, com muito orgulho para nós, uma fidelense, com ela, Deia Dilza, que vai está aqui conosco, né? E a gente vai poder falar um pouquinho sobre esse trabalho dela hoje, como ele está sendo. Vamos lá? Deia, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Então, é um prazer a gente poder ser recebido aqui por você, para falar um pouco, né, dessa área, que é uma área como que a humanidade está sofrendo, está doente. Sim. A pior doença é a doença do espírito, né? Sim. E o profissional de psicologia, né, como sabe que tem várias áreas de segmento, você tem a psicologia clínica, a psicologia educacional, a psicologia empresarial, mas uma coisa é essencial, é o ser humano hoje, ele está sofrendo muito. São muitos os casos de doenças emocionais, de desvio de comportamentos. Ou seja, você resumir, as pessoas estão surtando e de várias faixas de idade, não é isso? E isso tem sido um transtorno muito grande. O índice de suicídio cresceu muito a nível mundial. Mundial. E o Brasil não está atrás, porque a gente tem vivenciado isso, acompanhado as estatísticas, né? E você vê que São Fidélis, há mais ou menos 20 anos, por volta de 96, mais de 20 anos, nós fomos considerados a segunda cidade do estado do Rio com o maior índice de suicídios, e isso é um caso muito grave. Então, fique à vontade para falar um pouquinho. Eu já começo falando. Qual é a sua linha de atendimento hoje? O que mais tem te dado, assim, grandes impressões de trabalho no seu consultório e atendimento? As faixas de idade, como é que está sendo? A minha área é a clínica, né, psicologia clínica. Eu também faço palestras, mas o foco maior é psicologia clínica. Perfeito. E no consultório, desde quando eu comecei, em 2017, a demanda é essa aí. Depressão, que tem aumentado muito a ansiedade em todas as faixas etárias. Nossa! Mas o índice maior que tem aumentado são idosos, que as pessoas não têm dado importância. O pós-pandemia, a gente pode colocar que o Covid trouxe esses números novos, porque o isolamento fez mal a todos, mas aos idosos que já ficam isolados. Então, a partir... o que a literatura traz é que 70 anos eles estão tendo um índice maior, mas infelizmente tem atingido a todos. Depressão e ansiedade têm sido as causas maiores. Suicídio também. Eu tenho atendido casos de suicídio desde quando eu comecei, foi um grande desafio, mas... E esses casos de suicídio têm uma preponderância de faixa de idade maior? Não. Sejam mais jovens ou adolescentes. A partir de 14, 15 anos, até 30 ou mais um pouquinho. Mas é uma faixa etária que tem a incidência maior. Adolescentes, eu acho que a procura tem sido maior. Assim, uma cobrança muito grande, os pais muito perdidos sem saber o que fazer. Sem marcar presença, né? Porque acho que você dá um celular, um filho de presente, hoje vai estar cumprindo o seu papel, sua missão de pai. Essa troca, eles acham que compensa. Por estarem fora de casa, por precisarem trabalhar, a compensação vem através do material. Ah, mas não te falta nada. Essa frase para eles tem um significado muito grande. Falta quem? Falta você. Queremos os pais. Queremos brinquedos, queremos uma tecnologia de ponta, mas não adianta ter porque o vazio continua, porque a atenção é o principal. Quando chega e fala, vamos brincar comigo, e aí vem aquela frase, eu tô cansado hoje, amanhã, e esse amanhã não chega,
e eles vão ficando isolados e crescendo em outros ambientes, né? Crescendo com terceiros, cuidadores, avós de uma outra geração, e aí confunde-se a educação, não sabe a quem obedece, se obedece ao avô que tá tomando conta, ou ao cuidador que precisa ter cautela, que o filho não é dele, então ele precisa ter todo cuidado e dar ordens também, e aí não obedece. E aí os pais, quando chegam, querem que eles façam exatamente o que eles querem, e fica um conflito, frases que eu escuto às vezes dos pais: não sei o que fazer com meu filho. E isso vem da infância também. E quando a gente fala, somente a mãe que vai levar o filho ao consultório, vem do ventre. Isso não é depois que nasce, porque todas as emoções, isso já é cientificamente comprovado pela psicologia perinatal, que é nova aqui na região, mas ela já vem há muitos anos em São Paulo, e a ciência constatou. A gente já sabia, mas a ciência precisava sair do empirismo, né? Cientificamente comprovar, e a saúde de uma criança que nasce em um determinado ambiente, como a gente chama disfuncional, em conflito, e a criança que nasce com planejamento, com preparo, aquela gravidez desejada, quem tem um recurso que não precisa ser dinheiro, mas atenção, cuidado emocional, poder fazer uma atividade física, tudo isso contribui. Conversar com a criança ainda no ventre. Quando a criança nasce, ele já identifica a voz de pai e mãe, quando tem esse diálogo antes do nascimento. Então, tudo isso tem mudado a história, que a psicologia veio do meu tempo que eu estudei para agora, já mudou muita coisa, muita coisa. E por isso que a gente não para de estudar, né? Eu fiz a formação, comecei em psicanálise no SPA da Estácio, né, no estágio, e depois na prática, eu percebi que a terapia cognitivo-comportamental de Aaron Beck, ela é mais, a gente chama, mais clássica, mais convencional, e que já vem novos estudos com essa mesma abordagem, mas com outras teóricos, né, mais fundamentados na teoria comportamental. E então eu percebi que eu precisava mudar e comecei um curso de formação continuada em terapia cognitivo-comportamental com uma das professoras que foi na época de uma disciplina na Estácio, e ela junto com uma amiga, a instituição dela se chama JT Psicologia, tá? E o curso é Comunidade Psi. Por que comunidade? Porque engloba muita coisa. Especificamente, né? Especificamente, elas agregam todas as áreas, elas não trabalham com crianças, mas tem outros colegas que se juntaram, então trata de tudo, da criança ao idoso, e aí essa formação que me deu muita base para mudar. Um trabalho holístico, né? Porque trabalho holístico. Conheci uma colega terapeuta holística e foi fantástico a troca, cuidando da filhinha dela. Ela falou: sou terapeuta holístico. Eu falei: gente, fantástico. Esse caso já é em Campos, né? No outro local, no outro município que eu trabalho. E a gente percebe que são pais que percebem a necessidade e levam suas crianças. Mas o maior problema que nós temos, que os psicólogos enfrentam, é o preconceito. Porque quando se precisa abrir mão de um tratamento, é do psicólogo. Vamos para a praia, vai para a piscina, vai abrir mão, você vai ter que abrir mão da academia para poder pagar o psicólogo. Então, não dão muito valor ao tratamento. E quem tem esse conhecimento, não é um conhecimento, mas começa a ler também, acompanhar o desenvolvimento humano, vê a necessidade do psicólogo e logo encaminha a criança. Então, se é desde a base, quando chega na adolescência, na fase adulta, que é onde desenvolve muitos transtornos, ele já não está com um problema tão acentuado. Dependendo do transtorno, não tem cura, a gente chama de remissão de sintomas, e é isso que às vezes as pessoas não gostam de saber, o diagnóstico, mas o diagnóstico é para salvar, para tratar. Se vem desde a infância, é uma prevenção, a gente vai observando e fazendo ali a análise e observa, possivelmente possa desenvolver um transtorno de ansiedade generalizada, pode ter um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou somente um dos dois, que é o chamado TDAH, ou TDA, ou
TH, que é o hiperatividade. Nem todo TH tem hiperatividade e nem todo transtorno da hiperatividade tem o déficit de atenção. Sim. Mas tem pais que não aceitam o diagnóstico. Isso é complicado, né? É complicado, que aí vem gerando os outros transtornos. Aí vai crescendo e os problemas vão só se agravando. Só se elevando. E aí quando chega na certa idade chamada puberdade, não sei se ainda tem esse nome, mas é a chamada desenvolvimento, né, do adolescente, e que anteciparam muito isso também, as meninas estão tendo uma antecipação muito grande. Isso tem fatores, vários fatores. Fatores emocionais, fatores também ambientais. E a própria fatores, né, da indústria alimentar também. Isso aí, mudou tudo. É tudo muito hormônio, tudo muito diferente da nossa época e fez diferença, sim. Você vê com o índice de obesidade hoje nos jovens, das crianças, adolescentes, é uma coisa assim avassaladora. E a gente olha as crianças de antigamente, tudo magrinhos, né? Até os adultos, né? Essa cultura da comida também, né? Que era uma comida naturalista. Hoje as crianças não sabem o que é comer um aipim cozido, uma batata doce cozida, uma banana. Eu vejo uma criança que fala comigo, tia, eu gosto de tudo. Eu falei, sério? Giló também? Giló também. Olha. Eu falei, parabéns, porque muito difícil ver a criança gostar de legumes e verduras. Perfeitamente. Às vezes é só carne ou besteira mesmo, não é nem a... Se você fizer um giro, como nós fizemos, uma coisa simples, pelo centro da cidade, aqui em São Fidélis, as lanchonetes de manhã, lotado de manhã cedo. Que é a hora de você tomar um café saudável, né? Como eu falei, esses produtos que a gente não antigamente comia, no pessoal do interior, né? Vinha fresquinho, o leite, até o leite, a intolerância à lactose tem sido absurda. Isso tudo afeta o emocional, direto ou indiretamente. Tem umas, né, essas... Começa dentro de casa, não é? Exatamente. A família não gosta às vezes de ir porque algumas colegas nem gostam de lidar com crianças, não é por causa da criança, mas porque vai ter que lidar com um adulto que não entende, às vezes agride, muda de psicólogo, porque acha que a gente está errando no diagnóstico, e aí de repente volta para poder dizer que determinada idade começou um comportamento estranho. Eu falei, não, o comportamento veio lá de trás, e aí parou o tratamento, veio agora aparecer o que não foi tratado lá atrás, uma ansiedade que acho que a criança não tem, pirraça, disciplina, tem que se avaliar o que é disciplina e o que é um transtorno, porque a criança não sabe nomear uma dor. Ela está com uma dor emocional de uma perda, luto infantil existe, e aí desencadeia ansiedade, não entende por que perdeu aquele ente querido, perdeu o vovô que cuidava dele ou a vovó, e aí acha que compensa comprando algo, um brinquedo, coisas, né? Coisificando o ser humano, né? As pessoas que falam, nós estamos vivendo uma sociedade como o autor que eu gosto muito, Zygmunt Bauman, ele fala exatamente isso, a sociedade líquida, né? Nós estamos vivendo tudo muito consumismo, até a cultura do ter e não ser. Eu tenho que ter algo para mostrar que eu estou feliz. E a pessoa cobra isso, a sociedade cobra isso da gente. Por que você não comprou uma bis ainda? Por que você não tem um carro? É assim, se você não tem, você está fora da margem do status quo que essa sociedade materialista. Não teve inteligência, não tem sabedoria, tem alguma coisa que... Não, gente, tem pessoas que não se prendem à matéria. E isso está adoecendo as pessoas de forma geral, inclusive uma geração. A gente tem visto, né, como você já abordou aí, a questão dos adolescentes, né? Vivemos uma sociedade agressiva, violenta, os ataques, essa cultura. Isso teve, como os psicólogos analisam esses casos, né, de insurgência, com ênfase nas tecnologias de ponta hoje, sendo levados de forma terrível, como armas para dentro da escola. Por isso que agora a proibição do celular, né, dentro da escola. Não é só proibir dentro da escola. Tem que olhar você tem que olhar o todo, né? Eu falei, o celular, o aluno ele vai sair dali, ele passa por 3, 4 horinhas dentro da escola, ele vai sair da escola. Ele pode esconder uma arma do lado de fora. Ele tem que ter tratamento. Branca, como a gente fala, uma faca, isso, né? Qualquer tipo de arma. Exatamente. E é complicado, né? Se chamar, eu falo que o conceito tutelar perdeu força porque os próprios pais não admitem. Eles estudam a lei para poder chegar e falar assim, vocês constrangeram meu filho na frente de todo mundo. E não deixa agir.
Então, as escolas, os professores estão extremamente estressados. E podados, né? Podados. Eu já vi colegas que eram pessoas tranquilas e no ambiente de trabalho que eu fui, quando eu vi aquela pessoa gritando em sala de aula para tentar ter o domínio de classe, ele foi ameaçado. Então, fica aquele descontrole, limita o profissional, o profissional fica amedrontado, você não pode falar, ou os alunos afrontam os professores dentro de sala de aula. Ou seja, nós estamos numa sociedade que perdeu seus limites, tiraram as regras dos pais, corrigirem seus filhos, dialogarem com eles. E aí eles não conseguem obedecer regras. O não, a falta do não em casa também, fazendo muita falta. Eu não fui criado assim, então eu não vou criar o meu filho. E aí cria com aquela super proteção, um excesso de amor. Lá na frente vai gerar consequências. Exatamente. Então eles crescem sem ter autonomia para falar não. Se vem um colega e fala alguma coisa, já vai agredindo. Ou então o que não é agressivo se recua e vai ficando cada vez mais introspectivo. Cria uma fobia social que está muito grande também. Chega uma faixa etária que eles não conseguem se desenvolver, né? Se socializar de forma alguma, mas vem também da criação. E hoje também, o que a gente percebe, agora falando um pouco, trazendo a questão social, desse comportamento, essas pessoas que estão, às vezes até, elas utilizam as próprias redes sociais para mostrar que são felizes, mas na verdade é tudo uma máscara, uma máscara. Como que os psicólogos têm reagido em atender esse tipo, porque também tem gerado problemas, né? Tem casos agora da dependência tecnológica. Eu tenho um caso, eu até fui um ex-professor da faculdade, que hoje ele é psicólogo também, deve ser seu colega Luiz Cosmelli. Ele falou que ele teve um paciente uma vez, chegou dentro do consultório, ele quebrou o computador todinho, falou que estava com vontade de sumir, sair pelo mundo. Isso um pré-adolescente, adolescente já, com seus 15 anos. Sim. E ele já estava em tratamento com ele. Isso no ano de 2006, né? Por aí, acho que foi em 2006 que ele comentou isso com a gente. Olha só, quanto tempo, e você imagina... Que já vem trazendo essas consequências. A psicologia ainda não tinha observado essas questões, não estava muito clássica ainda. Né? Ou é psicanálise, ou é comportamental, e a gente hoje em dia tem existencial, tem fenomenológica, né? Várias abordagens, com certeza. Mas todas... Aquela questão do comportamento, aparentemente bonzinho por fora, e é onde a gente sabe que é uma estratégia. Geralmente os psicopatas, eles são assim. Sim. E as pessoas também agressivas, que às vezes elas não estão ainda no desenvolvimento de uma psicopatia, mas um desvio de comportamento por agressão, por frustração. Elas vão para as redes sociais, fazer comentários em páginas dos outros. Aquilo ali, geralmente, o psicólogo... É uma dor internalizada. Uma frustração, né? Uma frustração, e que aproveita uma rede social que vê... fulano colocou um comentário... Para arrumar no popular treta, né? Não estou sozinho, então vou colocar também o que eu penso, e qual a coisa que ofende é outra. Exato. Nós estamos vivendo esse mundo. Não tem nada de falta de empatia. É o mais grave de hoje em dia. Eu estava vendo ali agora há pouco, na Record, Tudo a Ver, né? E uma artista plástica, ela falando sobre empatia e compaixão. São questões importantíssimas que estão faltando hoje. A compaixão também é o olhar do próximo, estender a mão. Sim. As pessoas estão confundindo compaixão em si mesmo, para si mesmo, tudo voltado para si. Muitos narcisistas, muitos. Era algo que a gente não se ouvia falar e hoje a gente entende. Que tem esse comportamento aí. Parece bonzinho, educado, a gente chama de politicamente correto. Se você for ver, ele não tem uma dívida. É um lobo solitário, um monstro. Nome no Serasa, limpíssimo, cartões de crédito, tem carro e tudo, anda bem vestido. A gente tem vivenciado muito esse contexto, né, das pessoas, mentes assassinas. Doutora Ana Beatriz Barbosa, sou fã dela porque um livro dela, Mentes Perigosas, Psicopata Mal ao Lado. Esse livro abriu a minha mente para perceber uma determinada pessoa e que era um psicopata, que eu não sabia o que era. Até então não tinha convivido com ninguém. Existiam maldades, né? Sempre teve. Mas você conviver com um é adoecedor. E aí perde-se o equilíbrio total. A violência psicológica,
As pessoas olham muito para a violência física em qualquer relacionamento, amizade, mas existe agressão patrimonial, que é fazer a pessoa perder tudo, e por isso algumas pessoas não têm coragem de denunciar. São várias faixas de violência, violência física, verbal, né? A psicológica, a patrimonial. Então, e aí uma criança cresce nesse ambiente, exatamente. ela acha e natural. as mulheres têm sido mais vítimas desses problemas, né? De consequências até com perdas de vida. Perdas de vida. Cada uma hora no Brasil uma mulher é assassinada. Isso aí não sou eu que estou dizendo, as últimas pesquisas de final do ano passado. O meu TCC foi baseado nisso. A violência doméstica, que eu gostaria que fosse expandida para o setor público, para ter um atendimento melhor e de mais qualidade e acolhimento verdadeiro para as mulheres que sofrem a violência doméstica, porque tem muitas caladas dentro de casa, porque tem a dependência financeira. Alguns não deixam a esposa sair para trabalhar, ameaçam mesmo, se tem emprego tem que sair, se não é no setor público, e por aí vai. E não tem recurso para poder sair, então aumentou muito. Meu TCC foi baseado nisso de 2017 para cá. E na época eu fui criticada não, falar assim, isso é um assunto muito abrangente, já tem muitos que falam isso, eu falei assim, mas parece que não resolveu, porque tem aumentado os casos. Exatamente. E, infelizmente, a gente, noticiário hoje em dia, na região, principalmente que a gente viu regional, é absurdo o número de casos de feminicídios. E o que está havendo na mente desses homens que estão... dentro dessa abordagem da psicologia, desses cuidados, desses transtornos, o que poderia estar hoje associado a um casal que se relaciona, ou casa, tem uma vida aparentemente tudo normal, de repente essa mudança, o homem se transforma. Eu acho que tem alguma característica de que essa coisa do desejo de posse, as pessoas, que o amor é o quê? É você cuidar, zelar, né? Se doar ali, estar presente. Então, acho que essa questão, para você que é psicóloga, seria a tomada de posse, as pessoas estão tão possuídas pelo materialismo que até o próprio ser humano se torna um objeto, no caso especificamente da mulher. A mulher ela tem mais também sendo como objeto. Né? Já existia essa cultura, até biblicamente a gente estava falando esses dias aí, que as mulheres quando menstruavam elas tinham que ficarem separadas, né, no ambiente até que passasse aquele período, aí elas poderiam voltar para casa, porque eram consideradas um momento em que elas não poderiam ter utilidade nenhuma, digamos assim, um termo mais leve. Mas essa cultura, ela não foi mudada na mente dos homens, é uma cultura patriarcal que vem de séculos passados. Séculos passados, e no século XXI ela continua. A gente tem a impressão que parece que as coisas evoluímos tanto, nós estamos evoluindo moralmente, espiritualmente. A gente está vivendo uma inversão de valores terrível. Porque né? As mulheres evoluíram de uma certa forma, de conquistar espaços que antes eram só dos homens. Por que continua o assédio moral? O assédio sexual. E como tem sido altíssimos. A gente tem visto no futebol, ontem finalmente a Itália aceitou como denúncia o que aquele presidente lá, né, beijou a jogadora no final por ter ganhado a Copa do Mundo. E também houve uma denúncia agora do Santos, ou aqui no Brasil, e a gente sabe o que acontece, só que essa questão ainda é tratada pela maioria pelos homens, são poucas delegacias de mulheres. Em Campos a gente recorre a quem? Ao DEAN. Isso. Se não tivesse, mas é em Campos. Né? Aqui nós temos também violência, a gente recorre à delegacia, mas quando a gente chega lá, são homens. E aí o atendimento não é igual isso relatado pelas próprias mulheres que procuram. E aí fico com medo de denunciar porque não tem suporte, não sabe para onde que vão, quem que vai acolher. Então existe no município algum setor que atende, mas não é o suficiente porque a demanda cresceu. É muito alta. Então não tem locais, ambientes suficientes para acolher porque a demanda é crescente. Mas é a questão da imagem no Facebook, né, que a sociedade cobra. O virtual, né, tomando sua posição mental, tomando todas as estruturas mentais para passar uma imagem que não se é real.
e aí adoece, porque as pessoas têm que entender que o cérebro, ele é um órgão, e como todo órgão do corpo, ele adoece. Sim. E aí quais são as doenças? É um transtorno de ansiedade, Demais, é a depressão, transtorno de humor. Às vezes as pessoas confundem o bipolar, transtorno de humor, que é o bipolar. O bipolar é muito mais sério do que se imagina, ele não é apenas um transtorno de humor, ele também vem de uma história de genética e ambiente juntos, e aí quando vai diagnosticar, já está às vezes tardiamente. E aí também é outra coisa, é um dos transtornos que tem causado muito feminicídio. A cultura da saúde pública no nosso Brasil, ela é muito frágil, né? Nós temos um sistema considerado o melhor do mundo, único, ímpar, que é o SUS, né? SUS a gente tem que aplaudir, mas a forma pela qual os governos sempre trataram alguns casos específicos, no caso do psicólogo, que era como tido assim, coisa para dondoca, coisa para rico, e a gente vê que todas as classes, e como você vê hoje, até que tem aumentado, né, no número de concursos públicos, abrindo o número de vagas, porque isso prova que nós estamos vivendo uma sociedade doente. A sociedade está adoecida. A gente está aqui recebendo aqui agora a Samara Coutinho, que está ao vivo acompanhando. Nossa boa tarde. Se quiser fazer alguma pergunta aí, quem estiver acompanhando, a psicóloga Deia Dils aqui, né, que é fidelense, nós estamos batendo esse papo hoje ao vivo para tratarmos, né, nesta abordagem sobre saúde mental, comportamentos, um bate-papo bem saudável para algumas pessoas tomarem até como um cuidado, conhecimento, e às vezes as pessoas têm certo receio de procurar, tá com problema, põe para fora, não guarda, não internaliza, né, porque vai ter consequências sérias, né. Agora, Deia, como que tem sido, na sua visão agora, esse momento que a gente está vivendo, o país aí, e isso vai gerar, já está gerando problemas catastróficos, né, no estado emocional das pessoas. As questões políticas também interferem nisso, porque é a vida de todos que está em jogo. E quando se muda um regime, se tenta mudar uma situação, e a gente vê que o país está aí, né, à deriva de vários problemas sociais, comportamentos, e com um problema mais sério, que é o usuário de drogas, que é uma questão de saúde pública, não é a questão de descriminalizar a maconha, seja lá o que for, mas o problema é que nós temos um SUS que já tem uma demanda altíssima, com profissionais mal remunerados, desde o médico ao próprio psicólogo. E uma sociedade, vamos falar de São Fidélis, que a cada 10 famílias aqui em São Fidélis, 8 está com caso de problemas com pessoas com problemas psicóticos por ser usuário de droga. E a gente sabe que as drogas, elas têm destruído as famílias, está destruindo a sociedade como um todo. E no momento, um país que nem o Brasil, a gente não pode comparar o Brasil com uma Holanda, mas estão querendo instituir uma situação constitucional de descriminalização com relação, comparando com a Holanda. E a nossa realidade é totalmente, estamos anos-luz em atrasos, porque é um país cujo povo ainda não tem um grau de civilidade, psiquicamente não está preparado, e civilmente, ou seja, não tem civilidade. Você vê, com um cara, uma pessoa drogada na rua, sem estar aí, como com álcool, que também é droga, que é uma droga, né, que é liberada, já pega um carro, sai matando. O trânsito é o segundo maior assassino do país hoje, se não me engano, o primeiro com índice de estatística. Ele é o primeiro. Pela OMS é o primeiro. Segundo é o suicídio. Aí, vê só, como que vocês, psicólogos, vão encarar essa, ou pelo menos qual a opinião sua, se descriminalizar a droga com o país no atual contexto que nós estamos vivendo? Vai ser um caos, porque a sociedade brasileira não está preparada para descriminalização de drogas, de nada. As pessoas procuram porque elas estão adoecidas. O dependente químico, ele vem de um transtorno, de uma frustração, e aí qual é a fuga? Se não é a automutilação, o alcoolismo, é a droga. Então não tem como, o Conselho Federal de Psicologia também já se posicionou a esse respeito, não tem como descriminalizar, considerando que é algo que parece que
a maconha, principalmente, parece ser benéfica, nada que tira você da sua lucidez natural, é bom. Primeiro que eles não veem a questão química, que isso traz para o organismo da pessoa que consome uma droga. Quantas pessoas que eram famosas até e que estão destruídas. E geram suicídio. Suicídio, é uma das causas de suicídio. Porque a frustração é grande de não conseguir sair daquilo, porque isso não é apenas algo que, como eles querem colocar, que traz prazer, que traz alívio, mas não é. É algo momentâneo, mas é doença. A dependência química é uma doença. Você vê que ela praticamente inutiliza o ser humano. A pessoa não faz uma atividade física, porque você sabe que a atividade física ela ajuda, né, a desenvolver a endorfina, né, a dopamina, tudo isso. As pessoas acabam se repondo, elas ficam ali naquele estágio. A droga destrói o cérebro, causa lesões. Tem pessoas que perdem a memória. Não consegue, primeiro começa fisicamente, vai, né, se definhando, mas não vem no cérebro porque está tudo aqui dentro, né? Essa maquininha aqui que comanda tudo. Agora você imagina, se já temos um trânsito violento com o alcoolismo, que é autismo, né? E as pessoas usando sob o efeito de uma maconha, de uma cocaína, porque você sabe que atrás da maconha vai a cocaína. Porque o cara, não, a maconha foi liberada, mas não, eu vou usar um pó hoje porque ele não está dando conta. E o crack, que é pior de todas as drogas ainda, que a gente tem outro problema. As sintéticas que a gente viu há pouco tempo, a dor física que o usuário daquela droga causa. Ele tem tipo parece que está tendo uma convulsão e alguns médicos disseram, já analisaram, ela causa uma dor física absurda. E por que eles estão procurando esse tipo de droga? Por causa da angústia. Para tirar, não tem coragem de se mutilar, de se cortar, usa esse tipo de droga e causa dor que esquece a dor da alma, a dor que é pior, emocional, que é pior. Então, a gente, não, pelo menos alguns, a maioria, vamos dizer, não são a favor da descriminalização. Não tem como. Já tem essa dificuldade aí da deshospitalização. Né? Eu fui saber essa semana, que eu não sabia. E é um tratamento que demanda multidisciplinar. Né? Multidisciplinar. O abrigo João Viana fechou e aí estão colocando os seus pacientes voltando para casa. Está um absurdo de pessoas que são doentes mentais por diversas causas. Uma das causas é a droga. Olha, dia desses eu caminho muito, ando de bike, tudo aqui em São Fidélis. Eu vi uma situação de zumbi. Aqui em São Fidélis nós estamos com alguns zumbis. Aí você vê que estava sob efeito da droga K. E essa K9, né? Que saiu agora, ela é destruidora. Ela é devastadora. Devastadora mesmo. Eu vi já um paciente, ele deve ter sido paciente de algum hospital. Eu precisei socorrer uma pessoa ali no hospital. E estava na aula de emergência, então não tem onde colocar. Coloca ali, porque o hospital não tem essa estrutura, ela não é um hospital psiquiátrico, mas não pode deixar essa pessoa também em sofrimento lá fora. E aquele infeliz estava todo amarrado. Eu percebi, esse aí deve ser um dos que precisou voltar e a família não sabe lidar, porque o medicamento é caro. E ele é temporário, o efeito é temporário. O efeito é temporário. Então, se não souber lidar, não tem a parte de equipe multiprofissional tratando, porque só o CAPS não tem dado conta, a demanda é absurda. E agora então com esses cortes, a redução do fundo de participação dos municípios, você vê, o município como São Fidélis aí está sendo devastado. E a gente tem que dar a mão à palmatória e dizer que isso é uma culpabilidade das próprias gestões que não fizeram o dever de casa, gastaram-se muito, além, não fizeram. E o pior, que é um município que depende de verbas, né, federais, e agora nós estamos esse transtorno todo. Você imagina esses tratamentos de pessoas está deficitário e vai piorar. Aí vem o governo federal descriminalizar o Supremo, né? Mas não vê que a situação ela é muito mais grave, além de simplesmente descriminalizar. Primeiro você tem que arrumar uma casa, tratar o caso com saúde pública, porque droga é uma situação de saúde pública, e não descriminalizar. Não depois é que você trata, falta de vergonha na cara, não é uma questão de disciplina. São questões que vêm de transtornos emocionais, e que precisam vêm ser de tratadas. questões que precisam ser tratadas.
e aí quando cresce não tem para onde recorrer, aquela questão de frustração muito grande, há casos e casos, né? Mas a maioria é pela frustração, e não é por falta também de não ter família, porque muitos que eu conheci pelo menos, tinha uma família completa dentro de casa, pai, mamãe e irmãos, e eram usuários. É porque não foi falta de dinheiro, não foi falta de questão material, não sei o que faltou também, mas houve algo ali nele que ele precisou desse recurso para poder suportar a realidade que não era boa. Você buscar subterfúgios num submundo negro que às vezes não traz volta. Estratégia de enfrentamento, é um dos tratamentos que tem esse nome, estratégia de enfrentamento. Como que essa pessoa consegue solucionar os problemas dos próprios conflitos? Não estão sabendo. E essa realidade é tão dura para ele que ele se sente um fracassado. Eu sou incapaz. Essas são uma das frases que mais escuto, somente de jovens. Eu me considero incapaz. Eu não consigo fazer. Não, eu não tenho valor nenhum. Quem tem já, hoje em dia chama, eu continuo chamando de psicopata porque é mais fácil, mas é um transtorno de personalidade antissocial. A maioria deles se acham sem valor. Eles são maus, eles se consideram maus. E estão gritando para chamar atenção muitas das vezes. Tem até um texto bonito da Lia Luft, que eu gosto muito, quando ela fala que a maioria desses jovens que andam com carros, motos, são em último volume, fazendo tudo quanto atrocidade, ela diz que aquele é um doente, é um pré-psicopata, ele está gritando por socorro, para poder mostrar que ele está frustrado, mas para mostrar que ele tem poder, que ele está se destacando, eles fazem dessa coisa. A gente tem visto isso nos jovens. Eu falo isso com os adolescentes que não são e que são vítimas dessa psicopata. E vem lá da infância, não vem na fase adulta. Uma criança que tem coragem de matar um bichinho, matar um passarinho, matar um gatinho, que mexe com um coleguinha que está em silêncio na sala de aula, pratica bullying que algumas vezes isso temos passado nos dias atuais. É inteligente, o outro se sente burro, a palavra que eles falam, eu sou burro. Eu falei, quem falou isso pra você? Internaliza uma coisa assim, acaba com a mente, né? E aí vem alguém que se destaca, e aí ele vê que é uma pessoa que não é frágil, ela é educada, tem uma educação que não gosta de brigas, que está ali para estudar, e aí se transforma numa vítima. Eu já fui vítima de bullying, graças a Deus, nunca precisei de nada disso para sair, porque eu tinha uma vida espiritual muito bem doutrinada. E hoje em dia a ciência também trabalha isso. Uma coisa que também tem trazido essas consequências é a falta de conhecimento. Trabalhar essa coisa de... Você vê, tirar a própria disciplina de religião. Você não tem que falar de denominação, mas você tem que falar de comunhão, espiritualidade. De que você não precisa... Crença. Isso. Precisa falar da crença. Você acredita em quê? Alguns falam, não, eu até acredito. Esse até... talvez seja para não falar que não acredita. Eu não acredito. Né? Eu falei, não, pode ser sincero, se não acredita, não estou aqui para julgar. Mas é apenas para entender e mostrar que essa parte de crença espiritual faz falta. Com certeza. Na hora que falta todo o recurso humano, o material também já não está... Vai buscar em quê? Aonde? Aí não tem esse conhecimento, essa crença... essa espiritualidade ali trabalhada. Você, numa sala de aula, quando o professor entra com a turma, isso vai gerar até a questão da disciplina, do respeito pelos outros. E você ensinar a criança a rezar uma oração que é universal, como um Pai Nosso, isso não é crime, isso não pode ser retirado. Você ensinar a criança a rezar um salmo, isso é uma coisa assim, é uma dádiva, isso vai despertar o dom da comunhão. A psicologia também abriu as portas, porque até o momento que me formei não podia se falar dentro do consultório. Mais uma paciente, na época eu lembro que ela veio, ela era evangélica, e ela veio falar de algumas questões pessoais dela, que ela estava em conflito também. Eu falei assim, mas a sua vida espiritual, como que tá? Há muito tempo que eu não vou à igreja, eu não consigo mais ler a Bíblia. Eu falei, então, essas questões, assim, tudo que a gente faz vai enfraquecendo. Exatamente. É como alimentação, se você não se alimentar todo dia... Você vai ter problema orgânico. Vai ter problema orgânico. O espiritual, você precisa estar em algum lugar que alimente a sua vida espiritual para ela ficar fortalecida. Se afastar daquele ambiente ou de uma leitura
Isso. Enfraquece. Agora eu falo assim, o culto à imagem hoje é uma coisa estrondosa, né? Por que as pessoas cultuam tanto um corpo, né? Aí eu falo, gente, vamos... E não tem como cultuar essa comunhão espiritual. Que isso, né? Coisa Quando tem esse encontro, vai a algum lugar e tem esse encontro espiritual, aí fala, nossa, por que eu não busquei há mais tempo? Aí quando se é diagnosticado com uma doença, outra coisa. Aí como que vai lidar a mente, né? Ela vai estar preparada para lidar com um diagnóstico de uma doença. Aí você ficou o ano inteiro, anos, só fazendo culto da imagem, dentro de uma academia, aquela coisa exacerbada, né? É uma doutrina, quase que uma coisa de fanatismo. De fanatismo. É um culto ao corpo. É isso aí. É um transtorno. Gera esse transtorno. As pessoas que estão com um transtorno de imagem seríssimo, de ter que modificar o nariz. Algumas pessoas estão ficando até deformadas. Essa onda da harmonização facial realmente tem levado isso. Isso aí também é outra questão que os psicólogos estão sofrendo, porque então gente está pirando, está surtando. Porque, não, isso aqui meu, eu tenho que fazer. Isso aqui não é grande. Esquece que... Está faltando alguma coisa. Eu falei, mas desde quando você observou que está faltando alguma coisa, se você cresceu assim? Exato. Aí vem uma questão lá, sofreu bullying, relacionamento abusivo dos homens, você é horrorosa, você não vai conseguir ninguém. Algumas mulheres são também, nem para autoestima, é para agradar o terceiro. Ou inveja de uma outra mulher, ou para agradar terceiros. Geralmente, algum companheiro, e não percebe o transtorno que está e o que está fazendo com a própria saúde colocando em risco. Isso, tem uma outra coisa fundamental que as pessoas esquecem, que nós não estamos aqui para a eternidade, mas sim para a temporalidade, né? Temos o passamento é a única certeza, não sei. Querem ser eternos, né? Então esse conflito, né? Também vocês já recebeu algum paciente que tenha exatamente essa perturbação de não saber lidar, de não entender que nós estamos aqui de passagem e que tudo é passageiro e que não quer aceitar esse intervalo que é a vida e a morte. Não quer aceitar o envelhecimento, não o mental, mas o físico. Não aceitam. E aí, horrível, né? Essa busca por essa questão estética tem levado as pessoas até mesmo ao suicídio também. Porque não atinge, não tem o recurso para aquilo e fica adoecido. Está dentro do contexto que a gente levantou das pesquisas, que o índice de suicídio tem se agravado também em função dessa cultura da ditadura da imagem, do culto à imagem. Existia, cada época existe de uma forma, né? Na nossa época existia, os desfiles tinham que ser magérrimos. Exato. E aí, para ser modelo, a questão da Xuxa tinha que ser loira, para determinada altura, e pintar o cabelo. As meninas que tinham cabelo escuro começaram enlouquecendo, porque tinha que ter aquela imagem para passar naquilo ali. Modelos tinham que estar com aquele corpo escultural magérrimos. Hoje isso acabou um pouco, porque tem pincéis, estão valorizando, acabou essa questão um pouco estética para moda. Mas algumas continuam ainda muito adoecidas porque... Tem esse elo de dependência. Tem esse elo de dependência. E que a própria sociedade fala que trata, mas ela também cobra. Bom, a gente está aqui, a Samara Coutinho, que está aqui, antenada aqui, acompanhando a gente nesse bate-papo, ela fala que ela sofre com transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. E que ela conhece pessoas também que sofrem do mesmo problema, que fazem uso de drogas como se fosse remédio, que é uma coisa totalmente... É uma fuga, é estratégia de tratamento, como a gente fala. Mas não é o caso dela. E ela disse que só toma remédio com losartano, deve ser para pressão alta, né? Sim, losartano é só para então, pressão. qual seria aqui, para a gente fechar aqui já essa participação, Déia? Você falar, o transtorno de ansiedade, acho que ele cabe você buscar mais, sair mais, ter uma terapia mais de acompanhamento, tem que ter um acompanhamento terapêutico. Com psicólogo e dependendo com psiquiatra. Certo. Então, pode iniciar com o psicólogo, a gente avalia ali porque tem graus. Tá? O transtorno de ansiedade ele tem do leve, moderado, de moderado a grave. Ainda mais ela tem síndrome do pânico. E síndrome do pânico, a dela já está bem adiantada. Então, Samara, se você quiser procurar Déia Dilza, a psicóloga daí, ela atende aqui em São Fidélis. Déia, aproveitando, já fala aí os dias do seu atendimento em São Fidélis, horário, clínica, onde você está atendendo, e Campos dos Goitacazes também. Em São Fidélis são 2 lugares, para quem tem CEMAF tem desconto,
Então, às quartas-feiras, na CEMAF. Particular, eu atendo ali no edifício Controller, que é a rua ali próximo a rua de trás, que a gente fala do antigo Café Brasil. Ah, né? Tá. Pega ali atrás da prefeitura, CDI, o postinho de saúde, né? Segue sentido Marechal Deodoro. Marechal Deodoro, que às vezes a gente fala rua, as pessoas não ligam o nome. Então a referência é ali, depois do CDI, segue em frente a um prédio muito bonito. E telefone, você vai deixar o telefone também, telefone, né? Também, tem Instagram, telefone, pode entrar em contato. O Instagram é o @psi.deadilza, D-E-A-Dilza. Certo. E o telefone é o código 22998789131. E Campos dos Goitacazes? Campos dos Goitacazes particular é no Platino, edifício Platino. Fica na Voluntários da Pátria. Próximo à Santa Casa, esquina com a Pelinca ali, no centro ali onde vai pegar o Pelinca Square Center, lateral da Santa Casa. Edifício Platino tem também voltado para a área comercial e tem vários profissionais lá, e o meu na sala 305. Tá aí, gente. Espaço Cognifísio, sala 305. Então, e também pelo Plano Asis, com a doutora lá no Clínica Cognitivo, Neuroclínica Cognitivo, no 6º andar, sala 605, né, que é o consultório lá, clínica de Dr. Arnaldo Viana e doutora Edilene Viana. Uma grande oportunidade que eu tive, muito interessante lá, já tivemos um projeto lá, mas veio a pandemia com algumas colegas, e tivemos que abrir mão da sala, e aí esse ano veio pelo plano, eu coloquei meu currículo, foi aceito, e estou lá atendendo pelo Plano Asis, lá na Neuroclínica Cognitivo, no 6º andar, no Medical Center. Tá certo. Às sextas-feiras. Às sextas-feiras e... Ali no controle, tendo vaga, tem dias na semana, mas eu estou colocando mais as quintas-feiras. E segunda, para eu ter um espaço aí para respirar um pouquinho, né? Com certeza. E o psicólogo também ele tem que fazer as reflexões dele, cuidar dele também. Tem que ter, tem que se cuidar também. Então tá bom, daí a gente vai fechando, então aqui esse bate-papo tá tão bom, né? Mas o pessoal aí que tá aí antenado, que vai assistir ao vídeo da live depois, que vai ficar gravado aí, basta entrar em contato também, né? Se precisar, já tá aí as informações. Esclareceu. E é claro que se a gente for tratar de um assunto, a gente leva horas, né? Agora, para fechar aqui, para você, assim, quais seriam os fatores principais, bem objetivos, para que a pessoa ela não se deixe cair nesse desastre que é o desnível. A gente chama de desregulação emocional. E aí vem o tratamento para que ela entenda como que emocionalmente ela está desregulada, e aí entra nessa questão da ansiedade, do pânico, e o tratamento para tratar reestruturação cognitiva, que são pensamentos, por quê? A minha abordagem é a terapia cognitivo-comportamental. Então, pensamentos levam a comportamentos que levam a questões de emocionais, né? Sentimentos e comportamentos. Então, estando desregulado, você não consegue ter um pensamento funcional. E aí começa entrando situações só negativas, que acham que não tem mais solução. E o tratamento emocional, para qualquer área de transtornos, ele tem tratamento. Igual eu falei, dependendo do transtorno, se deixar chegar a um nível muito alto, vai achando que não tem, primeiro tem que aceitar. Não, eu tenho, como a Samara falou, ela admitiu que tem, parabéns para ela por ter assumido que tem, porque alguns, quando chegam lá, falam assim, eu levei maior susto quando eu fui ao médico, fazem exames clínicos, não dá nada no exame clínico, eu também peço, fez algum exame clínico, tireoide principalmente, para avaliar questões clínicas, descartamos a questão clínica e entramos na questão psicológica. Então, aceitar que tem que está passando por alguma dificuldade emocional, por algum transtorno emocional, a ansiedade, o pânico e outros, procurar se tratar, porque tem tratamento. Mas negar é a pior questão, o preconceito e o medo de que vai falar,
Ih, tá indo psicólogo, é doido. Pegamos, tem esse preconceito. Tem esse preconceito. Em cidade menor tem, porque se descobrir, está indo no psicólogo, tem algum problema. Exato. Está tomando medicamento, tarja preta. Então tem que quebrar esse tabu. E às vezes as pessoas vão para as drogas por quê? Porque prefere ficar dependente de uma droga do que uma droga que vai curar, que é um medicamento psicofarmáco. O psicofarmáco ele vai trazer a remissão de sintomas e estabilizar e sair desse sofrimento psicológico. A droga ou qualquer outro tipo de recurso não vai. Vai continuar com a dor porque não fez o tratamento e as dores emocionais vão continuar. Acabou o efeito de qualquer, que seja até remédio, né? Se tomar só o remédio também não vai fazer efeito. Correto. Então é um acompanhamento multiprofissional. E com isso a pessoa vai voltar a sorrir, vai voltar a ter bom humor, vai voltar a andar, vai ficar... E é interessante, a vida social, a pessoa buscar isso com a natureza. Quando sentir que está achando que alguma coisa está querendo desmoronar, procura o profissional, ajuda e vai se divertir, vai andar, não se recuse. Essa é a palavra que a gente tem ouvido de vários profissionais renomados na televisão, quando fala da questão de o que está havendo com a violência, e a gente fala, busca ajuda profissional quando perceber que algo não está bem. Não está conseguindo dormir, não está conseguindo se alimentar, ou está se alimentando muito, não está saindo de casa, está se isolando muito. Busca ajuda profissional e a gente vai mostrar, buscar entender o que está acontecendo, o que o passado trouxe e está trazendo dores no presente, para que esse futuro possa ser construído. Isso também, você fala até para as próprias mães, os pais, porque a depressão infantil também é algo muito sério, absurdo. É um dos piores, eu falo da situação... A criança chorando, ele pode estar com uma dor emocional, porque ele não sabe falar, estou triste, começa se arranhando. Então, temos que ter um olhar pelos nossos baixinhos, e a pessoa também, né? A questão do suicídio infantil que não é colocado, porque às vezes, por que caiu numa piscina? O que houve que se jogou de algum lugar? É muito triste. É muito triste. Então, é identificar o que está acontecendo com o seu pequeno e levar para cuidar. E dar mais atenção. E dar mais atenção. A atenção é fundamental. Tá bom, Andréia. Obrigada. São Fidélis da RJ agradece por esse bate-papo, né? Ficou um pouquinho longo, mas a gente dá vontade até de ir mais além. Mas como a gente está cronometrado, mas a gente agradece. E aqueles que estão aí nos acompanhando, que vão assistir ao vídeo depois, basta entrar em contato, você já deixou lá os contatos. E até mais. E parabéns pelo dia do psicólogo, que foi dia 27 de agosto. E a gente vai estar trazendo sempre, assim, discorrendo com alguns profissionais a cada mês, que é dia, né, trazer... Tem sempre um tema, né? Um tema, exatamente. E hoje o nosso tema foi aí, tratar, né, o cuidar da saúde emocional, que tem sido um dos maiores problemas. Importantíssimo. Então tá show. Obrigada e São Fidélis agradece pela oportunidade.